As nossas saudações, caro internauta, bem-vindos uma vez mais a esta que é a nossa e sua rubrica Economia em Análise, e hoje trazemos como tema de conversa o pagamento do 13º, até porque já estamos na azáfama da quadra festiva, as empresas vão então fazendo pagamento daquilo que é o 13º. Para isso é nosso convidado o Dr. Daniel Sapateiros. Doutor, uma vez mais, saudações, bem-vindo ao GOP. Obrigado, Liliana. Hoje é dia 26 de novembro, terça-feira. Estamos a caminhar para o final do mês. A azáfama da quadra festiva já é notória. Penúltimo mês e também o mês em que começam a ser pagos os subsídios de Natal. Doutor, e por falar em subsídio de Natal, ou seja, o 13º, na realidade existe este mês 13º, ou seja, qual é a origem do 13º? A origem do 13º salário, do 13º mês, ou aquilo que é de facto é o subsídio de Natal, tem origem na Europa, daquilo que eu consegui pesquisar. Numa lógica de pós-guerra, 1945 em diante, até os nossos dias, os Estados europeus, numa lógica também de estratégia política, de solidificarem a questão social junto das suas populações, investindo de facto na educação, na saúde, na habitação, nos transportes, criaram alguns modelos sociais para salvaguardar aquilo que não havia subsídio de Natal. E o subsídio de Natal vem aqui dar um rendimento adicional, extra, por via do trabalho formal. Isto quer dizer o seguinte: se o nosso interlocutor, o nosso internauta, trabalha numa empresa formal, por via da Lei Geral de Trabalho, deve receber uma parte dos meses trabalhados neste ano, ou seja, por cada mês trabalhado recebe um percentual. E a lei diz o seguinte, que os trabalhadores, no mínimo, devem receber 50% do salário base, e não do salário bruto, nem do salário líquido. Muito bem. O presente quadro fala-nos de estatísticas de emprego, população ativa, população total empregada. É verdade. Dizer o seguinte, a nossa população está em volta dos 35 milhões de habitantes. 51% mulheres, 49% homens. Aqui, fazendo todo um somatório, dividindo estes 35 milhões de pessoas num grupo menor, mas aqui ainda assim de grande dimensão, que é a população ativa. O que é a população ativa? A população ativa são todas as pessoas, homens e mulheres, que têm mais de 15 anos e até os 60 anos. Os 60 anos é a idade da ida para a reforma, ou para a questão que tem a ver com o deixar de trabalhar de uma forma legal para poder também descansar. E dessa população ativa está contabilizada pelo Instituto Nacional de Estatística em 17 milhões de pessoas. Estou falando de números redondos. Portanto, 17 milhões de pessoas que têm 15 e até 60 anos de idade. Então, essa população chama-se população ativa, que permite ter idade para trabalhar. Não é trabalho infantil, nem já idade de reforma. A população que está a trabalhar destes 17 milhões, que faz parte da população ativa, está à volta dos 9 milhões e meio de pessoas. Ou seja, dos 35 milhões, só 17 fazem parte da população ativa. E desses 17, 9 milhões e 500 trabalham. Mas será que todos trabalham no setor formal? Seja nas empresas organizadas, formais, legais ou na administração pública? Não. Nós sabemos que em Angola a percentagem do setor informal, ou seja, das pessoas que se dedicam a atividades económicas que não estão a trabalhar em empresas, que têm atividades de comércio de pequena e de média dimensão, estamos a falar de oficinas, de venda ambulante, estamos a falar também de lojas, mas por essas lojas não estarem legais, também fazem do setor informal, da agricultura, na pesca, etc, etc. Então, dos 17 milhões da população ativa, 9 milhões e 500 trabalham, mas só 2 milhões e 600 mil trabalham em empresas formais ou no funcionalismo público. E então, são estes 2 milhões, 610 mil e 264 indivíduos, trabalhadores, homens e mulheres, que têm direito, em princípio, ao subsídio de Natal. Um número muito pequeno. É muito pequeno. Estamos a falar de 2 milhões para 35 milhões. Agora, devemos fazer uma conta, Liliana.
Essa conta é o seguinte: se nós pensarmos no agregado familiar angolano comum, e muitas vezes ainda é insuficiente, porque tem mais pessoas nesse agregado familiar, mas vamos fazer um número de 5. 5. Pai, mãe, 3 filhos, 2 filhos mais outro parente em casa. Estes 2.600.000, este subsídio para 2.610.000 pessoas dará para 13 milhões. Quer dizer que de 13 para 35 milhões temos 23 milhões de pessoas ou mais sem este subsídio de Natal. Algo que nós já o dizemos tão naturalmente, 13º mês, subsídio de Natal, mas muito poucos o recebem, informal. Muito poucos o recebem e podem consumir desse subsídio. Portanto, há uma economia que fica ausente desse adicional, porque não fazem parte do setor formal da economia, do emprego. O setor informal, tal como dizia? O setor informal, as pessoas que não têm contratos de trabalho, não entram em empresas privadas, legais, oficiais ou na administração pública, não fazem parte deste número. E, portanto, quer dizer que não têm esse rendimento adicional para fazer face a um conjunto de despesas, investimentos, pequenos investimentos, uma geleira, o arranjo do carro, pagar o seguro do carro, comprar uma mobília que é tão necessária para um descendente, um bebê que está a caminho, para comprar prendas, para passar uma consoada, passar o 24 a 25 de dezembro com alguma dignidade, até inclusive a passar o ano novo de 31 de dezembro para 1 de janeiro de 2025. Portanto, esse adicional que nós chamamos de subsídio de Natal serve também para estes gastos e também deixo aqui a minha mensagem que as pessoas, as famílias, não gastem tudo. Até para evitar... Atenção, olhamos para janeiro. Não, era isso mesmo, Liliana. Nós temos que olhar para o mês de janeiro como 31 dias. E dezembro e janeiro são 62 dias. E são muitos dias em que nós temos que trabalhar nisto. Nós estamos aqui na economia real, na economia em análise, para fazer o quê? Para chamar a atenção das pessoas que ano após ano deixemos de dizer que o mês de janeiro é o mês da fome, é o mês da escassez, é o mês das dificuldades, dos sacrifícios, em que oramos, rezamos para que fevereiro chegue rapidamente. Nós temos que trabalhar nisso. Eu, Liliana, todos nós temos que trabalhar, aí vocês em casa, no escritório, onde estamos a ver, para que sintam estas palavras de que viver com sacrifícios não é um modo de vida. Nós podemos fazer diferente. Então, também é por isso que nós estamos aqui no Economia Análise. Tal como dizia o doutor, viver com sacrifícios não é um modo de vida. Doutor, de que formas o pagamento do 13º impacta o comércio e outros setores da economia? Pessoas individuais, famílias com dinheiro extra, podem consumir mais. Podem comprar algo mais que anteriormente não tinham capacidade. Deixe-me dizer o seguinte, a administração pública, os funcionários públicos que nos estão aqui a assistir, não recebem o subsídio de Natal de uma só vez. Os chamados recebem por duodécimos. Desde agosto que estão a ser pagos o subsídio de Natal dividido por 4 meses consecutivos. Há empresas que o praticam dessa forma, por via do quê? Também das dificuldades que têm de tesouraria, de dinheiro em caixa, para fazer de uma só vez o pagamento do subsídio de Natal. Mas, de facto, impacta positivamente no consumo. Ou seja, as pessoas podem consumir mais e os comerciantes vendem mais. E quem produz, também produz mais porque há consumo. Portanto, isto é um ciclo. Quem produz, produz mais. Quem vende, vende mais. Os bancos ganham mais. A questão é o bom senso. Isso continuo a reiterar. O consumo com bom senso é um bom consumo. Mas se nós aplicarmos um consumo desregrado, um consumo sem racionalidade, muitas vezes emocional, porque temos mais dinheiro, podemos gastar, certo, como se não acabasse, isso em economia chama-se consumerismo. Quer dizer, não há racionalidade no consumo e depois vêm os tais sacrifícios porque não há poupança. Doutor, vamos à rua então para sabermos de que maneira os nossos internautas vão então aplicar aquilo que é o seu 13º. Este 13º, aonde é que vai aplicar? Aplicaria para uma formação profissional, de modo a aumentar naquilo que é a minha vida profissional. Este ano o que é que vai fazer com o seu 13º? Olha, dizer que ainda não pensamos, né,
o que é que a gente vai fazer com o 13º? Talvez geralmente vamos investir naquilo que é as coisas mesmo de Natal. E o que restar a gente vai guardar para o mês de janeiro. Na verdade, o 13º, quando vem em nossas mãos, é bastante fundamental, visto que os salários não têm estado a chegar. Então, quando o 13º aparece, ele tem estado a ajudar bastante, visto que temos estado a implementar, às vezes, no pagamento de propina das crianças que são os nossos filhos, e alguns projetos também futuros, como compra de terreno e tantas outras preocupações mais. Doutor, pelo que acabamos de ver, o que é que se lhe oferece dizer, olhando para aquilo que são as expectativas em relação ao 13º? Liliana, das exposições que os nossos internautas entrevistados nos deram, foi que já pensaram em algo para fazer com o dinheiro. E isso é muito bom, porque quer dizer que já há alguma racionalidade, já pensaram, já refletiram sobre o destino a dar esse dinheiro. Seja muito, seja pouco. Que seja bem entregue, bem pago por aquilo que realmente precisam e cada vez menos pensarmos em pequenas vaidades, pequenos luxos que não dão mais do que, às vezes, dores de cabeça, pequenas dívidas que depois se transformam em muitos sacrifícios em janeiro. Embora que pequeno, mas um passo dado. É um pequeno dado e este tipo de programa, que temos aqui um imenso prazer em fazer, o Economia em Análise, também contribui muito para que as pessoas possam viver melhor, mesmo que às vezes com pouco dinheiro, mas grão a grão enche a galinha ao papo. E então nós também temos que fazer com que as pessoas pensem que não é preciso ter muito para se viver minimamente, depende do que fazemos com o dinheiro. Já agora, quais são os maiores desafios que as empresas enfrentam para o pagamento do 13º? Liliana, como as empresas e como o Estado, é ter dinheiro para fazer face a este adicional que é religioso, pago todos os anos entre novembro e mais ou menos a 15 de dezembro. Nós temos aqui outro slide sobre a Lei Geral do Trabalho, nós também trazemos aqui a questão de que basearmos na lei para haver aqui factos concretos. Portanto, tanto os trabalhadores para o setor público como para o setor privado regem-se pela Lei Geral do Trabalho, que é a Lei 12/23 de 27 de dezembro. Está quase a fazer um ano. E, portanto, no seu artigo 120 e nas alíneas A e B do artigo 238 da Lei Geral do Trabalho, está aqui preconizado, está aqui plasmado de que as empresas e mesmo o setor público, no mínimo, e o que está na lei, pagar 50% do salário base. Vamos fazer aqui um cálculo muito rápido para os nossos internautas nos poderem entender melhor. Imaginemos que a pessoa recebe um salário líquido de 200 mil kwanzas. O salário bruto será, imagino, 230 mil. Mas o salário bruto é feito a partir do salário base de 100 mil, mais os outros 130 que têm a ver com subsídio de alimentação, de transporte. O que de facto é contabilizado para o pagamento do subsídio de Natal é o salário base, que é 100 mil kwanzas, e não os subsídios. Os subsídios não entram para o subsídio de Natal. E, portanto, quando as pessoas estão a negociar um contrato de trabalho e o seu salário, o mais importante, nem é ou tão importante quanto o salário líquido, que é aquilo que as pessoas vão receber se trabalharem todos os dias do mês, é como é que é formado o seu salário bruto. Porque um salário bruto pode ser alto, mas ter um salário base muito baixo. Certo. E porquê? Porque ele é acrescido, ele é aumentado, o salário bruto é aumentado por via dos subsídios. Mas relembro aqui os nossos internautas mais uma vez. Algo muito importante. É que os subsídios podem ser reduzidos, os subsídios até podem ser eliminados do salário. Okay. O salário base é que não pode descer o seu valor. Pode subir, naturalmente, e isso é desejável. Mas o que concorre para o subsídio de férias, não é tema de hoje, mas já agora dar aqui também esta boa informação. O subsídio de férias e o subsídio de Natal são feitos, calculados e pagos a partir do salário base e não do salário bruto. Portanto, atenção, muita atenção àquelas pessoas que estão em entrevistas de emprego ou irão estar em entrevistas de emprego para fazer uma boa negociação sobre o seu salário base. Olhando para o atual cenário económico do país, é um desafio o pagamento do 13º? É e será sempre um desafio, sempre que a economia está em situações de recessão
ou numa situação em que temos taxas de inflação muito altas, como nós temos no país, temos quase 30% de inflação, que leva a que o custo para as empresas, não é só para as pessoas, que também o é, nós temos que pagar os mesmos bens e serviços mais caros por via desse crescimento do preço desses bens e serviços, mas para as empresas também, porque as empresas vivem no mesmo contexto das pessoas, dos consumidores e das famílias. Então as empresas também gastam mais dinheiro para comprar aquilo que outrora compravam, os seus bens, os seus serviços, e inclusive muitas vezes têm que aumentar os salários dos seus trabalhadores para fazer aqui uma reposição do poder de compra. Aliás, esta é uma informação do Orçamento Geral do Estado para o ano 2025, de que os salários dos funcionários públicos vão ser aumentados em 25%. Para quê? Para fazer essa reposição da perda do poder de compra dos funcionários públicos em 2024. Isso quer dizer que o custo com o pessoal da administração pública, mas também quando se aplica às empresas privadas, quer dizer que as empresas privadas vão gastar mais e vão ter que ter esse dinheiro para corresponder com a lei. Muito bem, as empresas vão ter que gastar mais. Alternativas em momentos de crise. Em cenários de crise financeira, que estratégias as empresas podem adotar para equilibrar o pagamento do 13º com a manutenção do emprego? É fundamental a questão da manutenção do emprego. Quando nós perdemos postos de trabalho, perde-se rendimento nas famílias e as famílias deixam de consumir e muitas vezes entram numa situação de empobrecimento ou de pobreza. Uma das estratégias é aquela que o Governo tem feito para os funcionários públicos. Desde-me que lembro que os funcionários públicos recebem, há pelo menos há um conjunto de anos a esta parte, que são pagos por duodécimos. Ou seja, são pagos em diferentes meses para haver aqui o quê? Um valor mais reduzido do subsídio de Natal, porque é dividido em vários meses. Vamos fazer aqui outra conta. Imaginemos que o subsídio de Natal é de 100 mil kwanzas. É subsídio de Natal de 100 mil kwanzas mais o salário do mês de novembro. É isso que as pessoas vão receber. Se eu dividir o subsídio de Natal por 5 meses, a empresa vai só pagar 20 mil kwanzas por mês mais o salário do mês de novembro. Ou seja, no fundo o que a pessoa vai receber é 20 mil kwanzas em novembro mais o salário de novembro. E não vai receber os 100 mil kwanzas o subsídio tipo num bolo, numa só vez. E, portanto, isso faz com que as empresas possam fazer face a esta obrigação legal de pagar o subsídio de Natal, mas que o possam fazer de uma forma mais fracionada para a empresa não entrar em incumprimento, por exemplo, o pagamento de impostos, fornecedores, etc, etc. Esta é uma das estratégias. As outras é, obviamente, por exemplo, conversar com os trabalhadores e pagar o subsídio de Natal, parte em novembro, parte em dezembro e, quiçá, parte em janeiro, numa lógica de bom senso, de diálogo, de boa comunicação e, obviamente, depois corresponder com os compromissos. As empresas depois não podem falhar com os trabalhadores. Até porque em momento de crises o fundamental é mesmo isso, o diálogo com os trabalhadores, explicar o atual cenário da empresa, certo? Corretamente. Eu penso que o diálogo, como em tudo na vida, Liliana, ajuda muito na resolução dos problemas e nas contendas que os seres humanos têm entre si. Olhando para o futuro do 13º, com as mudanças no mercado de trabalho e a evolução da economia, qual é o futuro do salário 13º? Ou seja, poderá ser substituído por outras formas de compensação? Não vejo isso. Aliás, criou-se aqui uma cultura internacional nas democracias do mundo de que o subsídio de Natal faz parte já do pacote que os trabalhadores têm direito, o salário líquido, o subsídio de férias, o subsídio de Natal. Muitas das vezes o subsídio de Natal é por inteiro, não é 50% do salário base. Há outro tipo também de benefícios, como por exemplo prémios de produtividade, tendo em conta os resultados da empresa. Eu vejo uma continuidade do subsídio de Natal sempre numa lógica de contexto. Eu não prevejo que ele termine, mas também tenho aqui um senão, Liliana. E eu, como economista, tenho que ter esse lado racional e conservador. Sempre que continuar a haver condições financeiras para o Estado e as empresas pagarem o subsídio de Natal, é desejável que o aconteça. Mas tudo tem a ver com o contexto. E nesse sentido, queiramos nós que também façamos parte de recebermos o subsídio de Natal nos próximos anos. Doutor, estamos mesmo já chegando na reta final. Qual é a mensagem que deixa aos nossos internautas no sentido de fazerem o uso racional daquilo que é o 13º? Que possam tirar desse subsídio de Natal uma parte para uma conta bancária que não tem
cartão multicaixa, que não tem multicaixa express, não tem aplicações de acesso ao banco, nem essa conta bancária, para ver, até numa lógica de se esquecerem que tem aquele dinheiro lá. Porque quando nós não temos forma de levantar esse dinheiro, fica-nos mais difícil de podermos gastar. Aliás, isto é como nós dizemos, quando nós vamos a uma caixa automática para levantar dinheiro e colocamos na carteira, é mais fácil de gastar. E depois, obviamente, olhar para as prioridades. As prioridades daquilo que é realmente importante para mim, importante para a família. É a questão de vida e de morte. Essa é a primeira, sempre a prioridade das nossas vidas. Depois, aqueles pequenos gastos que têm a ver com a qualidade de vida. Um fogão, uma geleira, uma cama, um colchão. Arranjar o carro, porque o carro não é luxo no nosso país, não é luxo. E, portanto, uma necessidade. É uma necessidade. E não nos esqueçamos de uma coisa. É que na vida não é só trabalhar. E isto até se aplica bastante a mim. A vida não é só trabalhar e também precisamos de uns miminhos e dar miminhos a quem está todo o ano connosco e merece todo o nosso amor, atenção e consideração. Doutor, uma vez mais, o nosso muito obrigado. Obrigado eu, até para a semana, se Deus quiser. Pagamento do 13º foi o nosso tema de conversa na presente edição de Economia em Análise. Já sabe, a vida é bela com a economia. O nosso ponto de encontro é aqui às terças-feiras. Até lá, fique bem.